Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Podcast 100% Novo. Mais um episódio nosso, né? Que vamos falar hoje a respeito sobre a questão da segurança, treinamento em trabalho em altura, espaço confinado, né? E também, né, as consequências da falta de treinamento, as faltas de orientações e também de conhecimento na área. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, a ALR Soluções de Engenharia, a Franco Ambiental, a Gestione Agro, a Impacto Engenharia, Heitor Silva, Consultoria em Segurança do Trabalho, Arcanjo Engenharia e Macfil. Bom, no nosso episódio hoje, né, eu tenho o prazer de estar aqui comigo, né, o meu amigo pessoal, o Fabrício, da GF, Consultoria e Treinamento, que é especialista na questão de não só de treinamento, mas também de consultoria, né, para as empresas, no que cabe a trabalho em altura, espaço confinado, treinamento de seguranças específicos também, né, a GF faz, e também, né, quando a empresa precisa de uma consultoria, de um apoio técnico, eles estão sempre presentes. Fabrício, muito obrigado pela presença, né? É um prazer ter você aqui, tá? Faz tempo que eu estou querendo te trazer aqui, né? Mas devido à questão de agenda, né? Tanto minha quanto sua, às vezes não dá certo. Mas hoje eu estou muito grato de você estar aqui, tá? Muito feliz e eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser bem produtivo, né? A gente tem uma variedade de equipamentos aqui de trabalho em altura, de espaço confinado, também de atendimento, né, de pronto atendimento, né, de emergência. E nosso bate-papo hoje vai ser muito importante. Fabrício, antes de iniciar, eu gostaria, né, que você apresentasse para o nosso público, né, para os nossos amigos, né? Olá, pessoal, tudo bem? Douglas, primeiro quero agradecer esse convite, tá? É uma honra estar aqui e parabéns por você estar fazendo esse projeto. Isso é muito bom, agrega muito valor para, eu não vou falar para a segurança do trabalho, né? Para a cultura prevencionista, porque isso é que nós precisamos falar para todos que estão envolvidos nessa atividade, né? Porque a segurança do trabalho eu vejo que é uma profissão para agregar muito valor, mas a segurança no contexto geral é para todos. Então, esse podcast não é somente para a questão de uma profissão, do pessoal ali da segurança ou enfermagem, mas é para todos, é válido. Eu agradeço muito esse convite aí, tá? Tá. Me conta um pouquinho sobre a sua história, né, Fabrício? Sua história de vida, sua história profissional, né? Ah, legal. Como começou tudo, né? É, O seu amor aí pelos... pela altura, espaço confinado. Foi, Ah, bacana. É, bacana. Ô, Douglas, eu iniciei na área da segurança, né, o professor Douglas aqui, em 2010, turma 27. O senhor que tem uma memória fotográfica, né, então vai conhecer o pessoal. Nesse período aí, andei bastante, né, eu acho que agregou muito valor para o meu conhecimento, por hoje eu estar aqui, né, conheci outros lugares, outras formas, outras culturas, outras formas de aplicar segurança, né. Então, passei por Minas, Mato Grosso, São Paulo e voltei para a nossa região aqui, o Noroeste Paulista, que é abençoado. Com a GF, eu estou há 6 anos, né? Nós estamos aqui fazendo essa cultura de trabalhos em altura, espaço confinado. Hoje, né, professor, a GF não é somente treinamentos, né, e consultoria. Hoje nós somos equipe de emergência também. Então, essa parte de emergência em altura, espaço confinado, já está sendo empregada, normativamente falando, está na norma, mas hoje esse conceito, as empresas de grande porte, médio porte, elas já estão aplicando esses profissionais, né, os resgatistas industriais, o bombeiro industrial e resgatista industrial. Então, estamos há 6 anos atuando nessa área aí. 6 anos. 6 anos É, diretamente. e você também, né, uma história à parte, foi vencedor do Prêmio Seconce, né? É Conta essa história verdade, para nós aí. verdade. Nós fomos vencedores do prêmio Seconce, né, com a construtora Pacaembu. Isso. Foi o primeiro prêmio, né, da empresa, foi vocês conquistaram, não foi? Não, não foi. Teve outro pessoal que ganhou também. Ah, Mas se eu não estou enganado, naquele contexto entre segurança, foi na obra Dignidade, né? isso A mesmo. segurança, no contexto geral, foi lá que nós conseguimos conquistar desde a parte de saúde, segurança do trabalho. Então, nós conseguimos conquistar.
foi através de várias pessoas lá, né? Uhum. Citar nomes agora não vou conseguir, mas que atuou diretamente teve, né, a gerência, a parte ali da organização entre o gestor da segurança do trabalho, Uhum. passou por mim, e também naquele período tinha uma estagiária, a Ana, também trabalhou Isso, conosco. Ana. Então foi muito bom. Foi gratificante demais pra gente. Uhum. Inclusive o Júlio, o Do enfermeiro Júlio Júlio, esteve também. aqui com a gente, né. Aham. Falando nisso, eu estou devendo, né, uma visita dele aqui novamente, viu, Júlio? Ah, Está legal. convidado aí. O Júlio até falou a respeito também, É. que eles ganharam lá a parte de saúde, né. Então, eles foram primeiro, no julho, se eu não estou enganado, foi em Catanduva. Isso, Então, nós ali no Dignidade foi depois, mas aí a gente ganhou todos esses prêmios. certo, é Tá, verdade. Bom, bacana. vamos falar sobre os assuntos, né. Espaço confinado, trabalho em altura, atendimento a vítimas, né, porque que seria É. atendimento de emergência. Eu estou vendo que a gente tem vários equipamentos aqui na mesa, né, Fabrício? E, assim, vamos iniciar na parte técnica, né, depois a gente Certo. parte para a parte prática. Por exemplo, com relação a gente falou agora há pouco sobre as normas, né, Aham. as normas 35, 33, né, Certo. e outras aí. Eh, qual sim, vamos dizer assim, as empresas têm que ter, né, pessoas treinadas, né, Aham. qualificadas para poder fazer o atendimento. Perfeito. Como que é essa questão na nossa região hoje, que as empresas estão atendendo bem, falta, assim, mais, vamos dizer assim, mais, um comprometimento maior das Aham. empresas? Como que está a situação nossa hoje com É. relação ao trabalho em altura, espaço confinado, treinamento de atendimento Resgate. de resgate? É. Boa pergunta, professor. Hoje, para você ter uma ideia, a GF, né, a empresa, eu vim da construção civil, né, a minha base foi a construção civil. Então, hoje a gente atende 15% do nossos clientes é construção civil. Saímos um pouco até por causa da capacitação. A construção civil, por ser muito dinâmico, muito rápido, eu vejo que evoluiu, mas precisa melhorar nesse ponto da capacitação ali para os trabalhadores no que preconiza as normas, né? Tanto a 35, a 33, a 18, e aí vem as outras normas nacionais técnicas também. Uhum. Hoje, nós atuamos na parte agrícola, usinas, outras indústrias também, química. Essas daí eu vejo que evoluíram bastante. Elas conseguem seguir, quando eu não falo 100% no treinamento, mas chega bem próximo. Então, evoluiu, professor. No período que eu estou de 15 anos de trabalho aqui e há 6 anos com a AGF, eu vejo uma evolução. Mas essa evolução passa muito pelo profissional da segurança do trabalho. Porque, às vezes, eu vejo, a meu ponto de vista, que o profissional que precisa, eu vou pôr dessa forma, vender isso para a empresa. Né? Que esse é o papel nosso, né, Uhum. como profissional da segurança do trabalho. Nós precisamos mostrar para eles qual a necessidade desses treinamentos. Né? Às vezes, não depara, por exemplo, espaço confinado, supervisor de entrada, 40 horas. O senhor, como um gestor de empresa, eu chego aqui para o senhor e falo assim, olha, vamos parar a tua equipe 40 horas, tudo bem? Para fazer esse curso. O primeiro impacto que vai ter para esse gestor é produção. Isso sem sombra de dúvida. E ele está errado? Eu preciso apresentar a necessidade, eu preciso chegar e mostrar para ele. E depois, quando a gente formar, eu preciso mostrar também para essa organização o benefício de ter uma equipe capacitada. Então, eu vejo que hoje, essas empresas como usina, eles evoluíram mais nessa parte. Na construção, vejo evolução, né? Por eu já ter passado pela construção também, por ser muito dinâmico a construção, muito rápido, acontece, às vezes não conseguimos passar tanto isso, mas por isso que às vezes a capacitação acaba passando, tá? Porque o gestor ou o gerente, naquele momento, ele precisa ver. E na usina eles conseguem fazer isso. Eu acho muito bacana. Precisa evoluir a capacitação? Precisa. Num contexto geral, mas a construção, a gente vê que precisa um pouco mais. Fazendo um comentário, né, a respeito do que você disse, tem a questão também, por exemplo, do profissional de segurança do trabalho, seja engenheiro, seja técnico Perfeito. de segurança da empresa, ter essa visão de necessidade, a visão Perfeito. de atendimento às normas, Perfeito. a visão, por exemplo, de evitar acidentes e danos de materiais, né, porque atrás de um acidente tem dano material Aham. também.
E ter uma capacidade de organização junto com o RH da empresa, por exemplo, de montar um cronograma específico, com datas específicas, e também definição de equipe que vai fazer. Por exemplo, se tem 30 trabalhadores, faz 10, 10, 10, por Perfeito. exemplo, não para, É o roda. impacto, né? Não tem um impacto. Isso a construção civil, né, ela, na minha opinião, tá, eu já estou quase 20 anos na área da construção civil, 30 de profissão e 20 de construção civil, Mas minha idade. eu vejo que falta isso, a questão de É, organização, de planejamento para poder verdade. realizar os treinamentos, Verdade. certo? E da importância, principalmente. Tanto é que a construção civil, trabalho em altura, por exemplo, e soterramento é campeã, né? É, Entendeu? óbito. Que em parte de acidente de queda em altura e principalmente de soterramento e também espaço confinado, a construção civil ela tem Aham. ocorrências de acidentes ainda, justamente por isso. Necessidade de capacitação. Já as usinas, como você falou, no passado, né, quando eu era aluno, tinha muitos acidentes, principalmente em espaço confinado. Exato. Aí, com a evolução, vamos dizer assim, né, de um tempo para cá, passou-se a dar importância mais para a questão de treinamento. Não só a questão de treinamento em segurança, mas o próprio Contexto treinamento geral. geral, no contexto Aham. geral, de operacional, de tecnologia. Então, evoluiu muito. Evoluiu. E a construção civil está em evolução ainda, né? Exato. Melhorou bastante. Por isso que é interessante a gente fazer essa troca de conhecimento, né? Às vezes, que nem eu vejo você fazendo muito, professor, eu acho muito bacana isso. Trazendo vários profissionais de vários segmentos para ter essa troca de conhecimento. A profissão, no contexto geral, eu sou profissional de acesso por corda, bombeiro industrial, técnico de segurança do trabalho e coordenador de resgate. Eu sei que todas essas funções que eu estou atuando, existe aquela vaidade, né? Uhum. Existe aquela vaidade, às vezes a pessoa, ela tem dúvida, mas ela fica meio com ela de não perguntar, olha, como você aplica no seu dia a dia? Porque, assim, que nem o senhor está falando aí, eu acho muito bacana. A construção, nós precisamos evoluir, como a usina também. A usina pode agregar muito valor da construção, que tem outros pontos que, hoje, como eu migrei muito para essa parte de usina, eu levei vários pontos positivos, porque a usina, porque a construção é muito dinâmica, as respostas nossas têm que ser muito rápidas, né, professor? Sim. Então, por exemplo, uma escavação que vai iniciar, se você parar para ficar ali na sala, por exemplo, se não planejou, se não fez antes, essa escavação já acabou. Ou Exato. vamos agora pensar assim mais crítico, houve um acidente, né? Que é isso que nós devemos. Então, os profissionais que estão na construção civil, eles têm essa habilidade de conduzir, de ter uma resposta mais rápida, que, por exemplo, na usina, não estou falando que eles não têm, mas tem um planejamento, tem tudo, então consegue. Quando a gente faz, nem o senhor faz esses encontros, isso eu acho muito legal, essa vivência de cada um, sabe? E a gente precisa perder um pouco dessa vaidade, precisa saber perguntar, né, professor? Sim. Que nem eu vejo o senhor mesmo, outros profissionais aí na área, na segurança, que estão há alguns anos, né? Mas estão estudando. Nos bastidores aqui mesmo, o senhor falou que fez 3 faculdades, né, recente aí, né? Estudou aí um período recente. Aquele que parar de estudar, parar de perguntar, ele parou de agregar conhecimento para ele, né? Sim. E eu acho muito interessante a gente ter essa interação, às vezes visitar um canteiro, às vezes visitar uma usina, mas às vezes parar um pouco da vaidade de visitar. Por exemplo, eu vou na sua casa e começar a criticar teu terreno. Ou eu vou na casa do vizinho e falar que o vizinho é assim e esquecer do meu. Eu tenho que trazer valores para todos os lugares. Você tem que ver os pontos de melhoria em cada Aham. empresa, em cada local que você vai Aham. e aprimorar. O papel nosso é Perfeito. esse, Isso, exatamente. entendeu? Porque É, o que acontece? Todas as empresas têm alguma coisa de valor que você tem que fazer, é lapidar aquilo lá e ter melhoria contínua. verdade. E o papel nosso, por exemplo, no caso da GF, vai pegar o que tem de bom na empresa Aham. e aprimorar aquilo. É. Tá? É só assim que a gente consegue conquistar Perfeito. E hoje o que nós aplicamos na GF, através de vários profissionais que a gente passou. Quando hoje eu costumo dizer que a gente tem um benefício muito grande por ter um centro de treinamento, né? Quando nós ministramos treinamento, por exemplo, ontem nós tivemos um encontro com vários profissionais que têm, nossa, muito conhecimento, muito entendimento. Quando a gente faz isso,
Está agregando muito valor para nós, né? Para quem está ali ministrando, não que eu seja um cara que tenho todo o conhecimento. E isso agrega muito valor, o pessoal traz. E hoje a nossa AGF passou por uma estruturação esse período, foi através de cada pessoa que passou lá, ou cada empresa que a gente viu, porque eu vejo que eles aplicam e nós trazemos também para o dia a dia. E com isso também eu multiplico para os outros parceiros nossos clientes, né? E aí eu vou passando, olha, está sendo legal ali, por exemplo, a brigada de incêndio, o painel de segurança, que tem ali hoje usinas utilizam o painel, tem um rosto da pessoa, fica fácil, é visível, né, para quem é um terceiro está chegando. Falei para outra empresa que eles vão também aderir isso daí. Então, são pontos que fazem uma grande diferença, professor. Então, porém, a gente precisa estar aberto ao novo, né? Porque cada empresa que você vai, que você atende, Aham. tem uma coisa nova, uma novidade. Muito. E aquilo lá acaba agregando, por exemplo, conhecimento Aham. e experiência e vivência para Aham. levar para os outros, né? A Exatamente. melhoria contínua. É a melhoria contínua, perfeito. Fabrício, me fala um pouquinho dos equipamentos, né? E também da sua utilização, né? E, vamos dizer assim, da necessidade de ter esses equipamentos, tanto para altura quanto para espaço confinado. Perfeito. Nós temos aqui uma gama de equipamentos, né? Tanto para altura, para resgate, para espaço confinado. O que é bacana de a gente ver? E esses equipamentos, ele pode ser aplicado à altura, espaço confinado, né? No resgate. O que eu vejo hoje, até fazendo um paralelo com a pergunta anterior, a gente precisa, que nem eu tenho um equipamento aqui, um cinto de segurança, que ele é de 7 pontos, né? Pontos de conexão. Porém, eu vejo hoje a dificuldade do próprio profissional saber utilizar um cinto de segurança desse, né? Então, na capacitação, às vezes a gente peca na base, né? Às vezes as pessoas se deparam com um equipamento, por exemplo, eu tenho um descensor aqui, muito bom, às vezes a pessoa vê um vídeo nosso, né, descendo numa corda, nossa, que bacana, mas precisa entender que para chegar nesse descensor, eu tive que ter uma base onde aprender a utilizar pelo menos corretamente o cinto de segurança. Então, esses equipamentos vêm tudo a agregar, professor, para altura. Existem equipamentos similares a esse, por exemplo, esse descensor é um equipamento que o custo acaba sendo elevado, mas existe equipamento que tem a mesma eficiência, mesma certificação com um custo um pouco mais baixo. Para isso a gente precisa conhecer, né? Então esses equipamentos hoje, né, posso pegar aqui, né? Pode. Eu tenho esse descensor aqui que ele é empregado tanto para altura, para espaço confinado, para resgate. Ele tem a certificação dele, que quando nós trazemos todos os equipamentos, EPI, tem que ter seu CA. Esses equipamentos, eles não têm CA, mas nós temos que buscar alguma normativa. Por exemplo, ele não tem uma normativa nacional. E as próprias normas diz, né, professor? Se não tem na legislação brasileira, busco normativas internacionais. Então, aí eu sei que eles têm normativas internacionais. Eu emprego ele tanto para atividades em altura, para o resgate ou para o espaço confinado. Ó, esse daqui é muito bom. Eu vou pegar o outro também. Esse daqui, professor, esse daqui é bem empregado, bem utilizado, né? Era, na verdade, utilizado antigamente, é o chamado freio 8. E como é interessante a gente estar a par das normas, a par do conhecimento. Não existe também normativa nacional para freio 8, certo? Não existe uma normativa. Ele também não é liberado para a indústria, né? Então, ele não é liberado. A certificação desse freio 8 aqui, professor, ele é para esporte. Alpinismo? Então, alpinismo industrial é o anexo 1 da NR35, né? Acesso por corda. Ele é para rapel. Né? Inclusive, esse daí eu tirei de uma equipe. Eu fui fazer um plano de resgate de uma empresa, onde quando eu fui fazer o levantamento, ele era do equipamento dessa empresa. Aí eu expliquei para eles com os embasamentos normativos que não poderia compor, né, os equipamentos. Então, esse daí eu retirei. Então, a gente precisa conhecer, né? O profissional que está ali precisa conhecer. E aí, é um equipamento didático, vamos dizer assim, que você pode, às vezes você vai chegar numa empresa, vai ter um desse aí, falar, isso não pode. E hoje é uma Acontece muito isso, né? Hoje é uma dificuldade, professor. É interessante compartilhar isso, né? Quando a gente vai informar, né? Eu vou passar para eles, fazer o levantamento, fazer a visita e explicar que esse daqui não foi aplicado. Porém, porque antigamente, os planos de resgate, por exemplo, os profissionais que faziam, que elaboram, era muito aquele envolvido no dia a dia, no resgate. Não é aquele profissional
que tem um entendimento normativo, que aí a nossa área acaba esquecendo. É só para atendimento à vítima mesmo. Exatamente. O melhor resgate é aquele que a gente não faça, que é a prevenção. Nós não podemos sair da prevenção, cara. Então, para que eu tenha um equipamento de segurança, eu preciso seguir as normas. Ah, mas eu vou chegar, vou resgatar. Nós temos equipe de resgate, né, de emergência. É empregada na nossa equipe de resgate de emergência, avaliação de risco. Né? Eu preciso dessa avaliação. Minha equipe, aquele profissional que compõe a nossa equipe, chegar, eu quero resgatar, quero fazer isso, já não faz parte da nossa equipe, porque a prevenção tem que estar conosco, né? E para isso, para chegar ali no telhado, numa atividade de acesso por corda, dentro de um espaço confinado, a gente vai primeiro fazer uma avaliação de risco. E o profissional da segurança do trabalho, eles me perguntam, Fabrício, quem é o profissional apto ou proficiente para desenvolver um plano de resgate? Bom, aí a gente faz um paralelo com as normas, né? NR33 é um profissional que sabe avaliar o risco. Quem seria esse profissional? Profissional da segurança do trabalho. Porém, tem alguns pontos, né, que nós vamos precisar de outras pessoas, como qualquer outra avaliação. Né? Tem a NR1 que diz muito bem, dentro do espaço confinado, como retira? Eu sou profissional da segurança do trabalho, eu não tenho entendimento de resgate. Aí vamos fazer um gerenciamento. Vamos trazer todos. Vou trazer o professor Douglas, ele tem entendimento de resgate de espaço confinado. Porém, aquela pessoa que vai coordenar é o profissional da segurança do trabalho. Porque a avaliação de risco, a prevenção, é o que vai estar ali no topo. Então, para um plano de resgate, eu preciso do profissional de segurança. Normalmente, a gente se depara com um plano de resgate, protocolos do bombeiro. Não é. Né? Normalmente, as empresas dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá, dá uma melhoradinha, política da empresa e tal, e coloca lá, né? Esse daí, professor, as pessoas às vezes se deparam, por exemplo, a gente fala agora, se a gente tivesse agora num apartamento 3 andar e o único meio era sair por altura, né, pela escada. Aí eu iria perguntar para uma pessoa, isso é uma pergunta comum que eu faço nos treinamentos de resgate. A seu ponto de vista, como seria o resgate? A primeira coisa que as pessoas vão se falar, não, eu iria montar uma corda aqui, fazer aqui, montar uma corda ali, fazer aqui. Não, é o mais simples, gente. É o mais simples possível. É o café com leite, é o feijão com arroz. Às vezes eu preciso de 2 pessoas e uma corda. Às vezes uma pessoa que está ali no telhado, cedeu o telhado. Às vezes, se eu estou seguro, simplesmente eu não preciso nem de equipamento. Ou, professor, faz favor, outro vem aqui, vamos trazer ele para cima. É o mais simples. Por isso que a avaliação tem que ser em loco. Não posso fazer um plano aqui no meu tablet. Eu preciso, primeiro, fazer essa visita. Preciso entender a realidade, a necessidade das empresas. E isso entra tudo na parte da NR 33 e 35, né, que precisa dos planos. Mas eu preciso visitar. Então, o primeiro ponto é conhecer o ambiente. Conhecer o local, poder fazer uma análise preliminar de risco, uma APR, por exemplo, para depois basicamente trabalhar. Assim. E nessa análise eu vou verificar todos os recursos que a empresa tem. Vocês estão vendo aqui, né? Nós temos aqui, descensores, ASAP. Isso aqui é um trava-queda que não depende do manuseio do trabalhador. Ele sozinho vai e move, não depende. Eu, Fabrício, se eu fosse fazer, levando em consideração o que eu tenho aqui, nossa, eu tenho muito equipamento, mas e aquela empresa, ela tem esses equipamentos? Eu posso desenvolver um plano de resgate que eles não têm. Né? Então, os equipamentos ele não tem. Vai ser eficiente? Vai ajudar? Não vai ajudar. Só vai deixar mais confuso. Então, tem que ter os recursos necessários conforme a organização. No caso, trava-quedas, né? Certo. Esse é um modelo de trava-quedas. Existem vários modelos. Existem vários modelos, né? Alguns mais simples, outros mais sofisticados. Perfeito. Por exemplo, o que você me fala do retrátil? Ele é o ideal, vamos dizer assim? Depende. Tá, vamos levar de novo. Avaliação de risco, professor. O pessoal me pergunta muito, eu fico... justamente depende do que você vai usar, né? Mas olha só que interessante. Se a gente... existe os equipamentos... Vamos pôr no contexto geral. Os equipamentos para retenção de queda, quais são? Talabarte em Y, trava-queda deslizante, trava-queda retrátil. Então, quando nós falamos, as literaturas citam isso, equipamentos para retenção de queda. Então, talabarte em Y, trava-queda deslizante e o trava-queda retrátil. Nessa hierarquia, eu costumo dizer que o retrátil, por quê? Porque ele atende para as alturas baixas.
né? Por exemplo, se eu tiver um telhado, né, construção civil, um telhado 3,50 metros, se eu montar uma linha de vida com fator de queda 2, a altura do meu pé, esse talabarte não vai ser eficiente. O impacto do trabalhador vai ser no solo, no chão. Então, não estou fazendo nada para protegê-lo, correto? Exato. Agora, se eu, nessa minha escolha do SPIC, eu pôr um trava-queda retrátil, sim, tem trava-queda retrátil que atua em 2,75 metros. Então, ele, nas alturas baixas, ele é muito eficiente. Aí sim ele vai ser eficiente. Agora, se eu posicionar ele num ponto de ancoragem, por exemplo, num ponto de ancoragem, conectei esse trava-queda e ele precisa se deslocar, muitos trava-queda, conforme a NBR também sobre trava-queda retrátil, você não pode passar de 40 graus. Então, eu posso deslocar até certo ponto. Vamos falar isso para o trabalhador. Posicionei, passei para o trabalhador, capacitei. Daqui a pouco o trabalhador está passando 60 graus. E aí eu já estou fugindo da norma ou recomendação do fabricante. Então depende, é a avaliação de risco. Por isso que todos os SPIC têm que ser também levantados em campo. Isso, para saber qual que é a atividade, perfeito, qual que é a dinâmica do trabalho, para depois... Exatamente, mas sem sombra de dúvida, professor, ele é muito eficiente. Por quê? Porque ele não depende da ação do trabalhador. Uma vez conectado, o trabalhador fica com as mãos livres, vou subir, vou descer. Na dinâmica da queda, vai reter a queda dele. É isso que vai acontecer. Então, para o trabalhador, ele é muito eficiente. Mas em qual local? Agora depende, é através da avaliação. Aquele que vai projetar essa linha de vida tem que estar no local também. Então, por isso, eu me deparo com muitas linhas de vida, professor, que não é eficiente para o usuário, né? Porque às vezes eu estou sentado aqui na minha mesa, pensando como seria aquele local e desenvolvo um projeto de linha de vida, certo? E eu desenvolvi e enviei. Pego, sei lá, 2 serralheiros, pessoal que sabe fazer muito bem material para a linha de vida, que sabe fazer, mas não que é o correto, né? E vou e monto na minha empresa, na minha organização. Porém, esquecemos do usuário. O usuário, às vezes, eu sou baixinho. Eu sou uma pessoa que não alcanço. Olha, está na norma, tem que ser fácil para ele. Às vezes também é uma atividade que não pode ficar na minha frente, o cinto de segurança dele está na frente, atrapalha. Olha, não avaliei. Então, por isso depende, né? Aproveitando a deixa, é bem comum eu pegar, né? Quando chega num local, na consultoria, tem projeto? Ah, tem. Quando a gente se depara com alguns profissionais da segurança, eles se apegam muito em RT, né, professor? E documento não salva a vida, né? Não. O que salva a vida é ali, né? Então eu vejo se apegando muito em RT. Fala, não, mas tem RT. É um item interessante da NR35. Para aqueles que estão acompanhando as mudanças da norma, né, professor? Ela deixou bem claro, é obrigação do profissional legalmente habilitado ou qualificado em segurança. Depois que a linha de vida ou SPIC, vou falar o SPIC, Sistema Proteção Individual contra a Queda, que ele engloba no contexto geral, tudo. Né? O SPIC, depois que foi projetado e instalado, é obrigação nossa ir lá fazer o checklist para ver se está de acordo e atende para o usuário, que aí é o profissional legalmente habilitado e qualificado, ou técnico, ou engenheiro de segurança do trabalho. Agora a pergunta que eu faço, reflexão para todos, quantos vão no local fazer isso? Para ver se a zona livre de queda está atendendo, para ver se não tem nenhum obstáculo, porque a zona livre de queda, o impacto do colaborador, não é somente no solo. Por exemplo, se tiver uma pessoa nesse telhado agora, nesse exato momento, o impacto dele primeiro seria nessa mesa, não no solo. Então, muitos projetos de linha de vida é avaliado o solo e esquece o que tem ali. Às vezes, no frigorífico tem um maquinário, mas eles estão levando em consideração o solo. Mas o impacto dele vai ser na onde? No maquinário. Então, primeiro. Isso, a norma deixa claro, pessoal, que você tem que ir lá pegar uma trena, verificar se está de acordo, né? Você tem que ver se aqueles dispositivos, todos os componentes que estão no SPIC, eles atendem a NBR 163251 ou 163252. Se ela tem laudo, o grampo pesado, o cabo de aço, o suporte, se ela atende, se ela foi projetada para isso, por isso que nós dependemos do profissional legalmente habilitado. Por isso que eu não posso simplesmente pegar uma pessoa que sabe fazer um corte, uma solda, e achar que isso é um dispositivo de ancoragem. Então, precisamos ser projetados para isso, para esse fim. Então, tem que ir lá. Isso faz parte nossa, da segurança. Sim. Fabrício, com relação aos acidentes, né, tanto de trabalho em altura, espaço confinado, soterramento, enfim, você tem, por exemplo, um índice? Um índice aqui na nossa região, ou do estado, do Brasil? Tá. Quando a gente fala sobre índice de acidentes, né, a gente pega ali no observatório
Na 35, ela cita muito sobre ela fala sobre a altura, né? Lógico que ela fala sobre a altura. Mas no observatório, ela faz um contexto em vários pontos, né? Por exemplo, ela cita sobre vamos falar diretamente sobre a construção civil. A construção civil, ela está lá, em primeiro lugar, né, professor? Ela está ali em queda, está em primeiro lugar, em óbito, em acidente. Quando a gente faz uma ramificação para qual tipo de atividade? Para telhado. Então, ela cita também, isso daí eu já faço um adendo também com a OSHA, tá? Ela cita também que telhados, 33,3% estão matando pessoas em atividades. E também outro equipamento, a fonte geradora, escadas, né? Então, tem esses índices que é a atenção que nós temos que ter. A OSHA também, ela traz as alturas que as pessoas estão morrendo em queda, né? Que é de 3 a 5 metros, professor. Não é tão alto assim, né? Não. Por quê? Interessante. Porque não está sem equipamento nenhum. Porque é o excesso de confiança. Exatamente. Porque aí a gente pensa, professor, somente no trabalhador, correto? Né? É essa reflexão que eu falo às vezes para as pessoas. Não, o trabalhador ele está com excesso de confiança. Mas será que nós da segurança também não temos esse excesso de confiança nessas alturas? Porque quando eu me deparo com a solicitação de plano de resgate, normalmente é 20 metros. Quando é 3 e 5 metros, eu não vejo as pessoas preocuparem em fazer um plano ou por uma equipe de resgate. E lembrando que a NR35 fala em 2 metros, né? 2 metros. Olha só que interessante. Ela fala 2 metros para queda, né? Por que ela cita 2 metros, professor? Muito bom. Por causa da eficiência dos equipamentos de retenção de queda. Porque os equipamentos que nós temos aí, ele vai ser eficiente a partir dessas alturas, né? Que nem o trava-queda ali, enfim, vai ser eficiente. Mas ela não dá essa brecha de deixar um trabalhador exposto ao risco de queda abaixo de 2 metros também, Sim. né? Ela tem ela preconiza isso, ela fala sobre isso também. E é onde você falou que ocorrem mais acidentes, né? Exato. As alturas baixas. Então, 3 a 5 metros, professor, escadas, sabe aquele trabalho? Posso fazer um paralelo aqui com a atividade no ambiente urbano? Sim, claro. O Gugu, né? Todo mundo aí sabe do Gugu. Ele estava fazendo uma atividade dentro da casa dele, ele faleceu numa escada, não foi? Ele faleceu fazendo uma atividade na casa dele, numa escada. Então o cara foi lá, altura baixa, ninguém preocupa. Você na sua casa, você preocupa? O seu pai que sobe num telhado. Estou falando porque meu pai, eu tenho que ficar regrando ele, né, professor? Ele mora num rancho, né? Eu falo, pai, o senhor não pode subir no telhado. Falou assim, por quê? Eu falei, não, pai, porque o risco da queda tá ali, né, as atividades que estão matando, em 33. Ele me escuta? Escuta nada, não escuta, mas aí eu tenho que ir lá falar, enfim, aí para conscientizar ele. Tá? Então, essas alturas baixas, professor, nós temos que nos preocupar. Porque o próprio trabalhador, quando ele fala assim, ó, 15 metros de altura, 20 metros, ele fala, cadê o profissional da segurança? Cadê o rapaz da segurança do trabalho? Eu preciso, às vezes ele não sabe dizer a palavra correta, preciso daquele equipamento que vai deixar eu preso, vai falar conectado. Mas quando é altura baixa, não, é tranquilo, isso eu faço na minha casa. E aonde ocorre o acidente? Onde ocorre, nesses índices. Aproveitando também, fazendo para a NR33, a OSHA, professor, ela tem um índice também que é preocupante, né? A OSHA é dos Estados Unidos, que é uma que a gente chega mais próximo, ali até no Brasil utiliza muito ela também, tá? Ela tem um índice que ela fala que 85% das pessoas que morrem nos espaços confinados é por falta de capacitação. Olha. Por falta de capacitação. Isso é preocupante, né? Olha só como a nossa função como profissional de segurança do trabalho é fundamental. É 85% das pessoas, os demais não, né? Aí entra. E olha só outro índice preocupante também. E 60% das pessoas que morrem em espaço confinado é tentando resgatar, professor. Então, quer dizer, tem um lá dentro já, né? Talvez morto, vai lá e desce também, filho. Porque ele não é capacitado, ele não conhece os riscos, perigos, né? Então, a gente precisa conhecer. Então, a pessoa que vê ali, por exemplo, eu vejo um amigo meu dentro do espaço confinado, precisando de ajuda ali, se eu não conheço o risco, não conheço o perigo, o que eu vou fazer? Melhor não entrar. Mas a pessoa vai entrar, se ela não conhece, ela vai entrar. Aquele que conhece, ela não vai entrar. Por isso que o vigia bem treinado, bem capacitado, ele não vai entrar. Ele vai ver que tem uma pessoa lá dentro que está precisando de socorro, ele não vai entrar. Porque se ele é bem treinado, ele é bem capacitado, no treinamento vão passar para ele. Vão falar, você em nenhum momento pode entrar dentro do espaço confinado. Porque você é peça fundamental nesse momento. É você que vai dizer o local que ele estava, é você que vai dizer qual produto, qual atmosfera, qual contaminante, porque o socorro que vai chegar lá
vai estar preparado. Uhum. É. Normalmente o socorro fica próximo ali, ou junto, né? Ou a equipe de emergência é outra ramificação da norma, que às Uhum. vezes que a NBR 16710, ela trata sobre resgate em altura e espaço confinado, né? E ele tem aquele treinar os resgatistas. Hoje a norma, a NR 33, eu achei bacana na mudança dela, professor, que ela fala muito sobre isso, né? Que é 24 horas de treinamento para a equipe de resgate ou 32 horas. Porém, ela não dá o tempo de resposta, que aí o senhor fala, pô, mas ele tem que estar aí. Mas aí a gente pode fazer uma ramificação para as normas de emergência, né? Que é a de brigada de emergência, que tem a NBR que cita sobre isso, a de plano de emergência, e ela cita, professor. Se tem um acidente dentro, num espaço confinado IPVS, imediatamente perigoso à vida ou à saúde, uma equipe de emergência tem que estar lá em 4 minutos. É pouco tempo ou é muito tempo? Essa é a reflexão que eu faço para o pessoal. É muito tempo ainda. Porque dependendo, falta de oxigênio, você acha que uma pessoa aguenta ficar 4 minutos? Não aguenta. 30 segundos, dependendo, a pessoa vai a óbito. Então, a norma, ela dá esses 4 minutos, e às vezes eu me deparo com pessoas falando, nossa, esse tempo aí é pouco tempo, né? Nossa, a gente não consegue atender. Mas quando a gente trata de atmosfera e oxigênio, às vezes é 30 segundos. E essa equipe, muito bem que o senhor falou, ela tem que estar lá operante, está na norma. Ela tem que estar operante. Operante é o quê? Ali no local. E com os equipamentos, né? Se for a atmosfera, se ele não tiver um EPR, equipamento de proteção respiratória autônomo, também não vai adiantar nada. Porque vai ficar junto lá. Vai ficar Exatamente. junto. E aí o espaço confinado, a atmosfera, os contaminantes, é um perigo invisível, né, professor? Que não tem cheiro e não tem cor. E usina, por exemplo, utiliza muito esse treinamento, né? Utiliza, professor. Resgate técnico, a gente aplica para a usina. Inclusive, tem umas usinas aí até que nós vamos fazer. Posso compartilhar aqui também? Nós estamos com 2 empresas parceiras, professor, até aproveitando esse momento, que eles foram auditados pelo Ministério do Trabalho. E o Ministério foi um período aí de 3 meses, curto, tá? O Ministério do Trabalho, eles verificaram os itens ali do NR33, solicitaram todos os itens ali da parte de capacitação, plano de resgate, equipe de resgate treinada, supervisor de entrada, responsável técnico pelo espaço confinado. Então, eles estão estão solicitando todos os itens normativos, né? Até o profissional da empresa falou, pô, equipe de resgate eles também estão solicitando. Não era para a gente estar espantado, vamos pôr assim. Mas eles estão pedindo, está na norma, né, professor? Está na norma. Eles vão seguir os que estão na norma, né? Por exemplo, com relação a acidentes, por exemplo, vocês trabalham com soterramento também? Então, a parte de atendimento também. Espaço confinado no contexto geral. No contexto geral. Né? No contexto geral. Porque, por exemplo, tanto principalmente em usinas lá na construção civil, né? A gente vê muitos acidentes. Há pouco tempo atrás teve uns. Não lembro onde que foi aqui. Foi na região aqui da nossa, que teve um soterramento. E foi a questão de atendimento também. E o soterramento não é só questão de atendimento, né? Além de você ter que ser mais rápido ainda, perfeito, tem a questão, por exemplo, do próprio local onde está, mais dificultoso, vamos dizer assim. Olha só que interessante, professor. A tecnologia ao nosso favor. O detector, não esse, tá? O detector de gases, hoje tem algumas empresas, né, que elas fabricam detectores que têm a geolocalização. Que eles empregaram isso lá no pessoal de neve, sabe? Eu não sou acostumado a ir para a neve, né? Então não sei. Mas eles têm o ponto de localização. Então, por exemplo, hoje uma pessoa foi soterrada, ele está a 20 metros de profundidade. Todos entendem, aqueles que estão envolvidos, eu não posso escavar onde ele está. Eu tenho que ver o raio para também, né? Dependendo como for, enfim. E esse detector, a tecnologia vindo ao nosso favor, ele direciona, ele mapeia aquele ponto. Fala, olha, ele está basicamente a isso, enfim. Então, tem esse direcionamento. Então, hoje a tecnologia vem a nosso favor. Hoje, empresas que se preocupar, que vê a necessidade, porque num contexto final a gente vai ver que é bem barato, né? Porque o valor é a vida, porque é bem barato. Então, a tecnologia hoje nos favorece com isso também. E, por exemplo, as empresas estão adotando esse tipo de procedimento? Agora vamos lá. A única que eu conheço, que eu vi, que de fato eu vi isso daí, foi na Petrobras. Então foi lá. Eu sei que
Quanto mais seguro, mais caro fica, né? Então, infelizmente, mas está chegando no mercado. Tem algumas empresas, não é nacional, né? Mas tem alguma. Me desculpa, posso ser que eu estou errado, eu não posso ser que tem alguma empresa nacional já fabricando, eu desconheço. Eu conheço uma internacional, que é a Industrial Scientific, né? Eles fabricam. Então, essa eu vi na Petrobras. Mas, Porque é interessante, né? Por exemplo, se todos os trabalhadores tivessem um dispositivo de aham, localização, já ficava geolocalização. mais fácil. Por exemplo, em silo, né? Perfeitos, Na setor, engolfamento. engolfamento, na Ah, questão da construção civil, se tivesse uma coisa simples, né? Já perfeito. dava para mais ou menos É, visualizar onde o trabalhador estava para poder retirar ele. Porque às é, vezes, muitas vezes, a falta de tempo para poder socorrer que a é, pessoa acaba vindo a óbito, né? Por isso, professor, antes de comentar o tempo, eu vou contar o que aconteceu conosco. Nós estávamos em Osasco, era altura, tá? Mas vem com o tempo. Nós estávamos em Osasco fazendo uma atividade em altura, acompanhando o pessoal num trabalho lá no telhado. E nós fomos contratados por uma empresa multinacional com uma equipe de resgate em altura. E o trabalhador lá, ele desequilibrou e veio a cair no telhado. Aí ele precisou do socorro, do resgate, da remoção. A nossa equipe ela é treinada. A nossa equipe tem um planejamento, né? Nós temos o plano de resgate, nós temos o documento, nós temos o treinamento, nós temos o simulado. Para esses momentos, sabe, o tempo, para esses momentos, para a gente conseguir atender o mais breve possível. Eu sei que é difícil para algumas empresas fazer isso. A gente é uma empresa especializada nisso, mas eu sei que é difícil para algumas empresas. Mas tem um Diego, né, que ele trabalha conosco, ele até comenta agora nos treinamentos dele. Ele nunca presenciou um resgate, nunca fez, sempre foi simulando, sempre em treinamento. Mas ele fala, na hora que ele viu que o trabalhador caiu, vem o psicológico nosso, mas ele falou, eu lembrei na sequência o que eu tinha que fazer através do nosso treinamento e simulados. Então, ele já sabia que ele tinha que ir para os pontos de ancoragem, para avaliar os pontos de ancoragem para não colapsar. Eu que desço até a vítima para fazer o resgate dela e o primeiro atendimento. O Wellington é o apoio do primeiro socorro, que ele é envolvido na parte de emergência. Então, nós conseguimos fazer isso daí em 10 minutos, né? No contexto geral, retirar, fazer, imobilizar e transportar para o hospital. Então, através do treinamento. Então, às vezes, que nem o senhor falou, eu sei, eu entendo que é difícil. O tempo. Mas para a gente saber basicamente o tempo, precisamos simular, precisamos treinar. Está na norma também. Nós precisamos simular, precisamos treinar. Vem, coopera muito, mas precisamos simular, precisamos treinar. A recomendação de treinamento e simulado, tem algumas normas que falam 6 meses, né? O que você Olha que orienta e bacana. também aconselha as empresas de um modo geral, por exemplo? Perfeito, professor. Muito bom a sua pergunta. A norma, ela define a carga ali, o tempo, para a gente chegar, não posso passar desses 6 meses. Mas para muitos é regra, né, professor? Para muitos é regra, 12 anos, não posso passar, 12 anos não, 12 meses, não posso passar 12. Para muitos é regra, mas eu tenho que ver conforme a necessidade da minha equipe, conforme se é complexo ou não. Por exemplo, usina, vamos trazer para escavação, né, para uma fundação, né, um tubulão. O tubulão é complexo, vou fazer uma atividade ali. Esse daí, você acha que uma equipe que foi treinada uma vez, por 24 horas, a atividade dele final não é essa, eles não são resgatistas, socorristas ou bombeiros. Você acha que ela é apta para fazer um resgate que é sem um treinamento constante, ou um simulado? Eu não falo parar sempre não, mas um básico ali. Daqui 6 meses, possa ser que eles não vão gravar isso. Então, eu recomendo muito, isso eu passo a recomendação para as organizações, né? Avalia o local, né? Como se vai ser complexo, e treina a equipe em certos momentos. Às vezes eu não preciso parar toda a organização, empresa, mas aqueles profissionais envolvidos naquela atividade. Por exemplo, hoje nós vamos fazer simplesmente retirar um cara do espaço confinado. Não vai 15 minutos, professor, mas pode ter certeza, o pessoal está criando habilidade. Sabe aquele cara que está ali, ele está criando habilidade. Hoje nós vamos, isso faz parte do simulado, né? Nós vamos treinar ancoragem para rápido, não precisa nem. Pode ter certeza, 10 minutos, estão criando habilidade. Então, eu recomendo a eles sempre fazer constante. Constante. Hoje, pelo menos uma vez na semana, vamos treinar nó. Nó o pessoal esquece. Daqui a pouco tem um resgate, precisa fazer um nó 8 duplo, que é o simples, né? A pessoa esquece.
Hoje vamos fazer um nó. Então, eu recomendo sempre a gente fazer isso constante e em 6 meses fazer um geral. Porque a equipe vai estar treinada, Sim. criou habilidade, né? Fazer um paralelo com o futebol. Até o Messi tem que treinar. Tem que treinar. Quem somos nós? Os melhores atletas é aqueles que treinam, a mesma coisa profissional, aqueles que sempre alta estão performance. alta performance. Exatamente. Você me fez lembrar, na minha época de Senac, eu fui coordenador da brigada lá. Presidente de CIPA, coordenador de brigada, mas coordenador de brigada há muito tempo, muitos anos, aliás. E você me fez lembrar, com relação a treinamento, a simulado, toda reunião nossa, além do bate-papo do que tinha, né, das ocorrências e tal, a gente fazia simulados. Boa. Simulado de atendimento, por exemplo, com corte, queda de escada, que ela tem as escadas, são 2 andares, né? 3 andares, aliás. Então, acidente da cozinha, queimadura. A necessidade de vocês. A gente sempre trabalhava isso, interessante. E a gente ia também, empresas, por exemplo, de recarregamento de extintores, no corpo de bombeiro, e foi demais. Muito bom. E era uma brigada, assim, tanto a CIPA quanto a brigada, mas vamos falar de brigada que tinha atendimento à vítima, né? Era muito ativa e sempre estava preparada para a ocorrência. Tanto é que nós tivemos algumas ocorrências lá, sempre foi bem sucedida. Sempre ótimo. O pessoal, os funcionários que estavam envolvidos na brigada, né, que hoje alguns estão ainda, sempre fizeram certinho. Com excelência. Com excelência. Seguir os protocolos, né, professor? E assim, é gratificante você ver isso. Nossa, né? Demais. E o simulado a gente fazia, sempre estava fazendo também. Recomendado, 6 meses a gente estava fazendo. O simulado, professor, é interessante porque hoje está em evidência a questão psicológica, né? Vejo muito falando a evidência a questão psicológica e tal. Imagina um brigadista se deparar com uma fratura externa, se deparar com uma grande hemorragia, aquele cara que teve um treinamento. Então, eu preciso treinar ele. O fator psicológico dele está envolvido também. Sim. Então, tem que ver se ele está apto para isso ou se não vai ser outra pessoa que eu vou ter que socorrer. Como eu vou saber isso? Simulados, né? Treinar e simular. Tem pessoas que está na norma, né? Quando vamos agora para a parte de brigada de incêndio, T17, né? O que diz aqui. Nós temos que simular. Temos que fazer a seleção dos meus brigadistas. Né, os brigadistas, eu tenho que saber quem é o coordenador, aquele perfil que vai organizar, que é o líder, aquele perfil que vai ter o atendimento para o primeiro socorro, porque nem todo mundo está preparado para ver uma pessoa sangue, uma pessoa passando mal. Se tivesse, também não estava na empresa, estava no hospital trabalhando lá, né, professor? Estava no SAMU, estava no resgate. Então, eu tenho que simular, tenho que ver o perfil da pessoa, né? A brigada de incêndio, normalmente, né, quando a gente aconselha, normalmente, vamos lá, fazer uma brigada de incêndio, aí às 8 horas, carga horária mínima, dependendo 8, 24 horas ou 4 horas, é o treinamento. Porém, um brigadista, ele tem que entender que leva um período de 1 ano ali, que ele é brigadista, porque vai além de um treinamento. Ele tem que ter um gerenciamento de crise, que é isso que nós precisamos. O brigadista, ele é o cara do gerenciamento de crise. Então, ele tem que saber que ele é responsável por todos aqueles naquele ambiente. Se não tiver uma pessoa naquele ambiente, a crise está instalada. Se não for uma pessoa que é capacitada, a crise está instalada. E aí é o impacto geral para o trabalhador, para a organização e para a população, dependendo de alguns pontos. Inclusive, você me fez agora lembrar que muitas empresas, às vezes, têm treinamento de brigada, entre aspas, tem o brigadista, mas o que acontece? Estou falando em alguns locais, tá? Em algumas empresas, que faz o recarregamento de extintor numa determinada empresa, e essa empresa oferece um treinamento de brigada, né? De documentação e tal, para poder liberar o alvará, enfim. E o treinamento simplesmente é lá apagar o fogo. E isso não é treinamento de brigada, não, Fabrício? Não é, professor. Então, não é. Detalha para mim essa questão de treinamento, da importância que as empresas têm que se levar com relação ao treinamento. Eu vou... Desculpa, isso não é só empresa, não, condomínio também. Recente, nós fizemos, até aproveitando, para um condomínio. Aí tinha não é zelador, como chama o responsável do condomínio? O síndico. Aí eu perguntei para ele, você sabia que você é responsável por todos aqui?
Você sabia que você responde por isso? Se tiver um incêndio, se não tiver o extintor, se a mangueira não tiver operante, se o sistema de hidrante não tiver operante, se a casa de máquina não funcionar. Então, temos que entender, né? Mas aproveitando que o senhor falou aí muito bem, que nem assim a pergunta do senhor foi sobre o treinamento, né? O pessoal ali envolvido nessa área. Como seria? Desculpa, só faz de novo. Muitas vezes, né, as empresas, para poder cumprir a legislação, ela dá lá uma horinha, 2 horinhas lá de Perfeito. só bota fogo num tambor lá e o pessoal usa o extintor. Primeiro, o que nós temos que verificar, professor, é o que diz a IT, né? No contexto dela, na IT 17 ali, o que preconiza. Ela já dá, né, o nosso conteúdo programático, o nosso plano de aula. E ela fala sobre brigada de incêndio. E não é somente apagar o fogo. O fogo, para chegar naquele momento do extintor, teve muito conhecimento, muito entendimento para a pessoa chegar lá. Então, o brigadista ele precisa ser apto, ele precisa conhecer qual é a classe de incêndio, que material ele vai utilizar para chegar naquele tambor, vamos pôr assim, para chegar naquele tambor. Então, não é somente, que nem o senhor falou muito bem, uma empresa chega, a gente faz uma recarga, por exemplo, enfim, a gente também ministra treinamento. Antes, tem que ter a base, né? Como eu vou ser um professor se eu não sento numa cadeira para aprender? Então, eu tenho que chegar lá, eu tenho que entender o que diz a norma, eu tenho que entender o que diz a IT17, o primeiro atendimento, a minha segurança, porque para mim chegar naquele incêndio, eu tenho que estar seguro, né? Eu não posso simplesmente chegar. Então, na brigada de incêndio é isso. Quando a gente fala 4 horas, professor, é um treinamento básico para a pessoa entender e para ela fazer a evacuação, para mais segurança do que ela atuar. Às 8 horas vai ter um pouquinho de atuação. Aí sim, as outras vai atuar mais. Porque se deixar a pessoa em 4 horas, ela achar que ela é apta para aquilo, com certeza um brigadista vai ser um que vai precisar de socorro. Com certeza. Com certeza. Fugiu da segurança. Primeira regra, minha segurança. Segunda regra, segurança da minha equipe. Terceira, ou paciente ou patrimônio. Sim. E esses treinamentos, vamos dizer assim, que às vezes falta embasamento, vamos dizer assim, eles mal ensinam a pessoa usar o extintor, entendeu? E a IT17 mudou, hein? Quem viu aí em março agora, ela houve algumas mudanças, tá? E ela mudou e fala sobre essa parte aí, tá? De treinamentos, alguns pontos foram mudados ali. É interessante as empresas aí prestar atenção, né, nas mudanças. E outra coisa, pessoal, a gente vê muitos ocorrências com incêndio em empresas, né, na sua maioria das vezes é elétrico, né? Não vou falar 100%, mas quase 100% é devido à energia. Né? E muitas vezes os equipamentos não estão adequados, tá? Os equipamentos não funcionam e o pior, né? O pessoal às vezes lá no princípio de incêndio, a pessoa lá que está ali não sabe utilizar, quando está no local, né? Então, eu falei de treinamento justamente por isso. Quando a gente forma uma brigada bem formada, ela vai trabalhar na prevenção. Prevenção. Entendeu? Ela vai trabalhar, por exemplo, vai verificar se os equipamentos são corretos, se não tem local obstruído, se a parte elétrica está em dia, né? Vai bater assim, no visual, dá para você observar, né? Começou a cair muito disjuntor porque alguma coisa está errada. Mas aí o que eles fazem, professor? Vai lá e põe uma adaptação para segurar. Exatamente. Troca, né? Bota maior. Aí não vê que tem uma fuga de tensão. Então, de 30 põe um de 60 para poder segurar. É onde tem o superaquecimento, onde pega, principalmente no calor, devido ao ar-condicionado. O ar-condicionado está ali nos índices, os primeiros. Isso. Tem muito incêndio, por exemplo, em residência, em prédios, em apartamentos, por causa disso, né? Carregador de celular, carregador de bicicleta, né, de elétrica, moto elétrica. E também, por exemplo, em indústria, né, eu tenho conhecimento um pouquinho da área de indústria. O que eles fazem? A empresa vai crescendo, eles vão comprando equipamento e não vai mudando a instalação elétrica. E vai colocando lá, por exemplo, eu já vi casos, né, uns anos atrás, metalúrgica, moveleira, principalmente, o pessoal colocava um ventilador em cima da máquina lá para poder esfriar, para poder rodar. E é onde acontecem as coisas. E aí depois, nossa, por que aconteceu? Por que aconteceu? Justamente por isso. Perdemos o patrimônio. Quando perde o patrimônio, beleza. E quando tem vida? O bem tem vida, né?
E a brigada ela ajuda, a brigada bem É, treinada, bem orientada, ela vai exatamente. ajudar a valorizar o patrimônio da É, empresa. exatamente. E é isso, professor, que aquele profissional que vai constituir a brigada de incêndio na tua empresa, na organização, ele tem que passar para os gestores, né, que o intuito da brigada é a prevenção, né? Por isso que eles estão lá para prevenir, para que não aconteça. Pode acontecer? Pode. Infelizmente, pode acontecer. Mas eles estão ali para prevenir, para que não aconteça. Então, eles têm que verificar. É bem comum nos treinamentos de brigada de incêndio nosso, quando a gente vai fazer o manuseio das mangueiras, do hidrante, o motor não funciona. Uhum. Por quê? Não estão testando, não estão fazendo a inspeção correta. E se a gente está fazendo o treinamento e está verificando, teve chance, né? Teve sorte. Às vezes não pode ter sorte, né? Pode acontecer um sinistro. E Exatamente. aí que vem o incêndio, a catástrofe, né? Então, o brigadista, a gente pega muito para eles isso. Que alguns brigadistas falam, não, a gente vai pagar fogo, vai fazer dessa forma, né? Enfim, calma, senta e relaxa. O fogo é o que a gente não quer que aconteça. Nós não queremos ter uma pessoa aqui com sangramento, não queremos ter um acidente. Isso nós não queremos. Então, por isso que você precisa compreender sobre a legislação. Precisa entender se aquele extintor está há mais de um ano com o agente extintor dele ali, está vencido. Pode ter perdido a eficiência dele. Então, é isso que precisa, é a prevenção. Muito bem, professor, você fala. A gente estava falando de Hum, treinamento, né? Por exemplo, trabalho em altura, mínimo 8 horas, né? certo, mínimo. Perfeito. Porque às vezes, É, né, a empresa ela pega e fala, vamos fazer um treinamento de 8 horas, muitas vezes não é nem 8 horas, né? Eu vejo é, alguns casos aí, né, complicado, é. mas o mínimo é 8 horas. Espaço confinado, 32 e 40, é isso? Então, 16? 16 vigia trabalhador, Isso, 40 o supervisor, equipe de resgate 24 e 32. isso. Hum. É que eu fui bem É, superficial, né? Com relação a resgate, resgate. assim, tem um treinamento específico, né? Tem. Muito bom. A NBR 16710, ela trata sobre isso, né? Hoje ela é da carga horária dos resgatistas e também qual seria a capacitação, a qualificação dele. Hoje existe 4 qualificações nessa NBR 16710. A primeira é o nível básico, é aquela que encaixa normalmente para a altura que o pessoal está pegando a NE35 e ramificando, não tem uma carga horária definida. A segunda é o nível operacional, né, que é a tal industrial, enfim. Ela tem a carga horária de 24 horas, onde os profissionais vão fazer uma série de técnicas que, primeiro, o resgatista ele tem que saber, primeiro, utilizar seus equipamentos, saber quais são os equipamentos adequados para cada ponto, e aí que é isso que ele vai aprender. E a terceira é o nível líder, né? Porque não adianta ter vários resgatistas treinados se não existe uma liderança. Se não tiver liderança, né, professor, vira uma bagunça. Vira bagunça. Vira bagunça. Então, temos que ter liderança, né? Então, é o nível líder, 32 horas, mas para isso ele já passou por essas, né, pelas outras qualificações. E a última é coordenador, que é o coordenador de resgate, né, que também é 32 horas, mas aí a NBR, ela define que tem que ter 6 meses de experiência, tem que comprovar, enfim. Então, tem todos esses pontos. Porém, a NR35, professor, ela não dá, ela fala, né, ela cita ali ela preconiza, né, no seu item que precisa ter uma equipe de emergência, ela não fala resgate, né? Às vezes vira uma, desculpa a palavra chucra que eu vou falar, mas vira uma salada de fruta, né? Ele fala emergência, ele fala salvamento, daqui a pouco vem com resgate. Para entender, emergência no seu contexto geral. Seria emergência? Emergência de primeiros socorros, emergências químicas, emergência em altura, emergência em espaço confinado. Então, quando a gente se depara com emergência, salvamento é aquele ato de recolher, de colher. Então, é aquele ato de retirar uma pessoa de um confinado, de retirar uma pessoa ali de um espaço confinado. Então, ela faz parte da emergência, certo? Então, aí resgate, a NBR cita resgate. Resgate vem muito da parte ali, pega da NFPA, que é americana, né? Então, vem ali mal português eu sei falar, mas vou querer falar inglês agora. Rescue. Então, o brasileiro tem essa mania de aderir a esses nomes, né? Então, trouxeram a parte de resgate para a gente. Então, hoje, aplicado no industrial, fala resgatista industrial. Então, segue todas essas 4 linhas. A NR35, ela fala sobre equipe de emergência e salvamento. E ela não define, professor, se eu sou obrigado a seguir a NBR 16710, por isso que fica em cargo da organização.
Diferente da NR33. A NR33 lá no seu contexto, no teu texto, ela fala que precisa ter uma equipe de resgate de emergência e salvamento treinada. Ela define a carga horária, 24 a 32 horas, mas não dá o seu conteúdo programático. Porém, ali na parte do conteúdo programático, para aqueles que for ver ali nos seus anexos, nós precisamos ler anexo, né? Sim. E glossário também, né? Precisamos ler Para glossário. poder entender que aquela palavra Então, difícil. as pessoas perguntam, o que seria? Está no glossário. É verdade. Precisamos ler glossário, anexo, né? Primeiro, precisamos ler. Aí ela fala assim, ó, a carga horária é conforme as normas técnicas nacionais vigentes. E hoje no Brasil nós temos uma norma específica para resgate em altura e espaço confinado. É essa 16.710. Tá? Tanto que na NBR, na NR33, a NR35 e a NR33, professor, ao meu ponto de vista, e até por ver também na literatura, elas são normas de gestão, né? Elas não estão ensinando ninguém. Sim. Elas são normas de gestão. Todas as normas eu vejo, né? Então, ela é uma norma que vai falar bem assim pra gente, ó, você precisa de uma equipe de resgate. Ah, mas qual? Vamos para as outras normas, vamos entender. Até porque se você passar por uma auditoria do Ministério ou precisar para uma perícia, eles podem utilizar essas normas técnicas, né? Sim. Eles podem estar utilizando essas normas técnicas, pode ser os embasamentos dele, porque lembra, a norma ela fala, se não tem nas normas nacionais, se não tem nas NRs, vamos para as normas técnicas. Se não tem nas normas técnicas, aí sim vamos para as internacionais. Então nós temos que nos atentar com tá mencionando ali nas normas. Entendi. As normas estão aí para ser lidas e colocadas em prática, né? Exatamente. Tem que ter o planejamento, né? Perfeito, que faz parte do entendimento da norma também, e fazer saber como deve ser feito. Perfeito. E depois a parte prática. Perfeito. Muito bom. E aí a gente entender, compreender um pouco, né? Que até aproveito o público aí que é grande. Pessoal, nós precisamos ler. Foi com o passar dos anos, eu vi essa necessidade e eu peguei gosto. Ler e fazer direito, fazer corretamente, né? E aí é lendo que a gente vai... E tendo o telefone das pessoas certas, né? Exatamente. Nós temos que tomar... Bom, eu vou falar meu ponto de vista, professor. Tomar muito cuidado com os influencers que estão aparecendo aí, aqueles nomes de impacto, né, professor? Aqueles nomes, eu já fiz isso e tal. Então, é muito bom a gente ter pessoas assim como referência. Mas, como referência, o que preconiza são as normas, a legislação. Então, legal, hoje o Fabrício está falando aqui, mas deixa eu ir lá verificar, né? Porque nós somos seres humanos. Inclusive, foi até bom você falar. A gente falou de várias normas, vários procedimentos aqui, pessoal, mas isso aí é para startar a mente de vocês, para vocês ir buscar, tá? Exatamente. Porque, às vezes, o que a gente está fazendo aqui é uma síntese de cada ponto, de cada item de norma, né, específico, de equipamento. Mas o importante é vocês estudarem, né, e ler muito e, né, colocar em prática. Perfeito. Não pegar pronto, porque muitas vezes acontece de pegar pronto. Olha, né? Essas mensagens em grupo, professor. Tem modelo? Nossa, aquilo ali me arrepia. Infelizmente acontece muito. Sabe, eu vou falar a minha experiência com isso. Não vou julgar também muitos quem já fez. Um tempo atrás, a gente fazia isso. Mas eu vi que não é eficiente, né, professor? Eu não estava fazendo um documento robusto, elaborado. Eu não estava fazendo de acordo, né? Porque eu estava pegando um modelo de outros. Né? Então, velho, aí aquilo não era legal para mim. Eu falei, eu preciso fazer com o meu entendimento. Aí, se eu tiver com dúvida, eu não vou pedir modelo. Eu vou para a pessoa, professor, me explica aqui, me orienta sobre a NR1, que eu já pesquisei em tal lugar, eu já fui em tal lugar, já fui em tal ponto, porém eu continuo com dúvida. Isso é normal nosso, né, professor? Sim. Precisamos de outra pessoa para que tenha aquele ponto que vai esclarecer, uma visão totalmente diferente, que vai deixar bem mais simples, bem mais leve. Mas agora pegar modelos prontos não é legal. O modelo pronto só serve para uma coisa. Bom, eu sou da época de impressão, né? Só visualizar para mim. Eu gosto de imprimir. E por que é importante? Se você imprimir, você vai ticando aqui, isso aqui. Perfeito. Isso aqui não cabe na minha empresa, isso aqui não bate, a legislação está desatualizada. Então eu vou fazer tal arranjo aqui, vou modificar. O modelo é para isso. É igual o livro te dá a teoria lá. Exato. Certo? Mas cabe você pegar a teoria, ler, contextualizar e colocar aquilo que realmente a empresa precisa.
E nosso jeito também, né, professor? Olha só, depois, por exemplo, pô, eu elaborei uma avaliação de risco. Nossa, olha só que bacana. Eu consegui fazer dessa forma. Vocês vão ver o tanto que vocês vão crescer com isso. Aí você está Exatamente. ganhando proficiência, gente. É. Ali está a nossa proficiência. É você que está desenvolvendo. Errar é normal. A gente aprende através dos erros. Você vai errar 1, 2, 3 vezes, na quarta já vai começar a ficar bom. Exato. Entendeu? Eu É estou pra errando isso. até hoje, professor. Exatamente. Nossa. Ah, mas eu também, todo dia. Exato, mas Eu aprendendo todo dia é também. um ponto que aproveitando, eu falo demais, né, professor? Ah, Desculpa. não. Mas eu gosto muito de falar sobre segurança e o senhor me trouxe para falar do que eu amo: Ah, altura, espaço confinado. Mas um ponto que as pessoas me perguntam muito é sobre proficiência. Ah, proficiência para boa. altura, proficiência para espaço confinado. Gente, vocês que estão atuando, vocês estão no local para ter proficiência. A sua proficiência começa ali. Sabe aquele momento de subir no andaime, fazendo checklist, já verificando? Você está ganhando proficiência. Sabe Exatamente. aquele momento que você está subindo? Deixa eu ir numa plataforma, se você é apto para isso. Deixa eu ir numa plataforma elevatória, verificar. Às vezes a plataforma elevatória é daquele, né? E você vai ver que isso acaba sendo não normal, mas você pode ajustar para o próximo. É proficiência. Você vai ver que fazer uma inspeção em loco, num telhado, com tudo seguro, corretamente, você está ganhando proficiência. Agora, o que a gente precisa, que isso é muito interessante, um curso. Né? É bom a gente ter pessoas, mentes diferentes para aqueles que estão envolvidos, né? Porque, por exemplo, tem vários profissionais da área que eles têm que verificar NR1, 10, 20, 30. Vamos ver um profissional que está diretamente na NR17, aquela pessoa que o foco dela, aquilo, com certeza ela vai ter aquele feeling, né? Vamos ver aquele da NR35, vamos ver aquele da 10, aquele tem aquele feeling. Então, ela vai te orientar, vai te dar o norte, parecer, mas a proficiência é o dia a dia. Sim. É o dia a É a dia. teoria que você aprende Boa. com a prática do dia a dia. E aí, com isso, vai ganhando proficiência. E se É, atualizar e estudar todo dia, né? não Só não posso adianta. parar, professor. Aqueles que parar, com certeza, perdeu a proficiência. Exatamente. Bom, nós estamos chegando, pessoal, no final do nosso episódio, mas antes disso, eu gostaria que o Fabrício desse o recado dele, né? Pessoal, profissional da empresa, né? Que vocês viram aqui que bagagem de conhecimento a GF tem para apresentar para todas as empresas aí, isso é importante, tá? E eu queria que o Fabrício, né, desse seu recado aí para o pessoal, né? Pessoal, mais uma vez quero agradecer, tá, professor, pelo convite. Seja bem-vindo sempre aí. Obrigado, e também faço o mesmo para você, para todos que estão assistindo. A GF, sinta-se em casa. O recado que eu quero passar, nada mais é uma experiência de vida minha. Não desanime, gente. Não desanime, desafios estão aí. Pegue cada desafio que está na sua frente, sabe, professor? Às vezes eu me deparo com uns profissionais falando: pô, Fabrício, na minha empresa eles não querem fazer isso. Na minha empresa não querem fazer desse jeito. Gente, trata isso como um desafio para enriquecer. Eu não trabalhei somente em empresas que tinham tudo, e até hoje não trabalho. Né? E eu acho que ainda vai demorar. Mas pegue esse desafio para enriquecer e leve isso como bagagem para vocês. E não pare. Não pare de estudar. Não desanime. Não desanime. Às vezes a gente quer desanimar, né, professor? Fala, pô, se depara, eu vou sair da segurança do trabalho porque o fulano falou isso, porque esse ciclano falou isso. Isso. Essa é a realidade deles, né, professor? Eu preciso ter a minha realidade. Realidade Né? sua. Quando eu tenho a minha realidade, meu ponto de vista, aí sim. Qualquer outra profissão acaba deixando a gente meio assim, enfim. Mas a segurança do trabalho é uma profissão que a gente cuida de vidas. É. Né? Eu sempre falava quando estava em sala de aula, né, dos cursos técnicos de segurança, também de saúde, meio ambiente, que primeiro, no caso de segurança do trabalho, a gente tem que gostar de pessoas. Segundo, né, atualizar e fazer curso sempre, nunca parar de estudar. E terceiro, conhecer bem a legislação. Então, esses são os 3 pilares do profissional da área de segurança do trabalho. Né? Então, cada profissão tem seus pilares, e o pilar da segurança é gostar de pessoas, né? Estudar muito e conhecer a legislação, nunca parar. Você parou, você deixou de aprender. Literalmente parou, professor. Exatamente. Quando você acha que sabe muito, você já não está sabendo mais nada. Só sei que nada sei. Exatamente. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, Fabrício, mais uma vez, pela sua vinda, por trazer esses equipamentos aí para nós, né, analisar, ver, né, o público ver em geral.
Vou te dar um Ô, presentinho professor. aqui do nosso canal. Oh, obrigado. Tá? É uma recordação, né, Obrigado. para você guardar, né? Pode abrir. Pode abrir? Pode. A minha esposa, a Rafa, trabalha conosco lá, né? Ela fala que eu sou ansioso, então eu não consigo. Nossa, esse aqui já vai para o centro de treinamento. Tá isso lá. aí, ó. Muito obrigado, é uma honra, tá? Opa, eu que fico honrado de ter sua presença aqui, tá? E é muito bacana ter a GF com a gente. Pessoal, eu gostaria, né, de pedir, né, para que vocês, né, curtissem, compartilhassem, se inscrevessem lá no canal, que é importante também para fortalecer o canal. Lembrando que a gente está em várias redes sociais, né? A gente está no Instagram, a gente está no TikTok, no Facebook, no Spotify. Às vezes você quer viajar, mas quer ouvir lá o 100% no alvo, né? Está no trânsito, naquele trânsito pesado. Põe no Spotify lá, 100% no alvo, tem várias opções, né? Vários episódios, né? De acordo com o que você quiser ouvir no momento. Tem produtividade, tem meio ambiente, tem segurança do trabalho, né? Atualidades, enfim. É super importante você lá não só ouvir ou assistir, mas principalmente compartilhar, se inscrever no canal, tá? Você vai estar ajudando o canal a crescer e o objetivo do canal 100% no alvo é levar conhecimento, tá? Levar as pessoas que estão fazendo, vamos dizer assim, a prevenção, a questão social, a produtividade, né? Então é um momento único aqui dos episódios que a gente leva as informações para você. E, juntamente com isso, eu queria agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, né, novamente. A ALR Soluções de Engenharia, do nosso amigo André Remédio, né, especialista em NR10, né, em documentação de NR10, laudos, né, laudos de periculosidade, insalubridade, né, em treinamentos também. A Franca Ambiental, né, do amigo Rodrigo, né, lá de Votuporanga, Rodrigo Franco, que é especialista na área de liberação, né, e também licenciamento da área ambiental, né, toda a documentação relacionada, né, que a empresa precisa relacionada ao meio ambiente, a Franca Ambiental está aí para poder resolver e solucionar o problema da sua empresa. A Gestione Agro, né, do Tiago e do Diego, né, também amigos nossos aqui, especialista no agronegócio. Quando você pensar, né, no caso, por exemplo, da área agrícola, do plantio, da colheita, do preparo do solo, né, seja de cana-de-açúcar, de soja, de milho, café, enfim, todos os tipos, né, da área de plantio, a Gestione Agro está aí para dar o suporte, tá? Suporte no plantio e também na parte de segurança do trabalho também com relação à NR31. A Impacto Engenharia, né, do nosso amigo Vandelso, né, a Impacto Engenharia é uma empresa, né, que soluciona os problemas da indústria, né, todo o problema industrial, desde a questão da produtividade, a questão, por exemplo, de layout da fábrica, a questão, por exemplo, de melhorar suprimentos, melhorar a questão da produção. A Impacto Engenharia está aí para resolver e dar a solução para você, que é da indústria, né, para resolver todas as suas questões industriais. Heitor Silva, né, o meu amigo Heitor, né? O Heitor ele é consultor na área de segurança do trabalho, né, a empresa dele. E quando você precisar de alguma orientação, de algum aconselhamento na área de segurança do trabalho, né, a Heitor Silva é a solução, tá? Ele atende várias regiões do Brasil inteiro, tá? Não só aqui na nossa região, mas no Nordeste também ele está atendendo lá. E falou, por exemplo, em aconselhamento, em orientações, Heitor Silva, né, na área da prevenção, ele vai resolver e vai solucionar o problema para vocês. Arcanjo Engenharia, do meu amigo João Paulo. Falando nisso, hoje é dia do lançamento do livro do João Paulo, tá, pessoal? O João Paulo é uma pessoa bem engajada, um empreendedor fantástico. E a Arcanjo Engenharia é uma empresa
que trabalha e dá suporte na área da construção civil. Então, se você tá com você construtor, você empresário da construção civil, que precisa de um parceiro, de um empreiteiro que vai solucionar os seus problemas, vai te ajudar na parceria da produtividade da sua construção civil, a Arcanjo Engenharia é a solução para resolver todos os contextos da área de produtividade da construção civil. É o melhor parceiro que nós temos para a sua construção civil. Então, a Arcanjo Engenharia é a empresa que resolve todas as questões de produtividade e também de empreitas, vamos dizer assim, na questão da construção civil. E a Macfil, né? A Macfil Locações. A Macfil é uma empresa fantástica, né? Se falou em construção civil, falou em equipamento de construção civil, né? Já memoriza a Macfil. E a Macfil também é bem especializada na área de plataformas elevatórias. Se você precisa de uma plataforma elevatória e precisa, por exemplo, de um equipamento bom, né? E uma solução rápida, a Macfil está aí para ajudar vocês. Seja a área da construção civil, seja a área de usina, seja a área comercial. Falou em construção civil, falou em plataforma elevatória, é Macfil. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, a vocês, né, que estão nos acompanhando, por curtir, por compartilhar, por sempre estar presente nos nossos episódios. Até a próxima.